uma alegria ter você na Canção Nova. Queria louvar a Deus pelo dom da sua vida, porque você escutou um chamado de Deus a viver esta semana, Semana Maior, Semana Santa, na Canção Nova. Que seja para você e para a sua família um tempo de graça. Eu sou o diácono Valdir, membro da comunidade Canção Nova há 29 anos, casado com Ivana há 26 e pai de 3 filhos. Enquanto os irmãos estavam rezando, eu me lembrava de 29 anos atrás, 29, 30, que antes de entrar para a Canção Nova, eu trabalhei na Canção Nova. E trabalhava aqui. Trabalhava na informática, aqui no prédio do lado, aqui, que era a Rádio Canção Nova. E as quintas-feiras de adoração, né, nós estamos numa quinta-feira, aconteciam ali, num espaço que dava daquele canto lá, mais ou menos onde está aqui o câmera, o Fábio, daqui até ali. Essa era a quinta-feira. E ali o povo de Deus vinha e vivia um dia de graça. Então o Senhor quer que para você esta quinta-feira seja um dia de encontro, um dia de graça, um verdadeiro kairós. Esse lugar onde nós estamos, no início, eram bancos de madeira, não tinha teto, era um palco de madeira. E olha tudo que Deus nos deu hoje, o conforto de estar bem sentados, né? De estarmos, se chover a gente não vai molhar. Quanta graça de Deus veio no tempo. Na nossa vida, nós precisamos ser amigos do tempo. Nós somos muitas vezes muito apressados. Não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Vocês já viram o provérbio não, acho que é eclesiástico, né, que diz: há um tempo para cada coisa. Há um tempo para cada coisa, há um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para chorar, um tempo para sorrir. Então, diante do que você veio trazer para Deus aqui na Canção Nova, saiba que há um tempo para o Senhor lhe conceder a graça, um tempo para que Deus faça uma obra, um tempo determinado por nosso Senhor, que nós não sabemos, mas que Deus bem sabe. E se Ele trouxe você aqui, atraiu você até esse lugar, porque talvez tenha chegado então um tempo novo para você. Um tempo de graça. Nesse lugar, por vontade de Deus. Nós vamos falar de um tema muito importante na caminhada cristã. Um tema que ele diz de tempo. Permanecer em Deus, a videira que nos sustenta. Permanecer em Deus é um grande desafio. É também graça de Deus, permanecermos com Ele. Passar uma vida com Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Alguns vieram para a Canção Nova nesses dias e virão e estão se encaminhando para cá, mas não conhecem nada de Deus, ou quase nada. Vieram aqui ou forçado pelo seu pai ou pela sua mãe. Você vai porque a gente vai. Não, mas eu não quero, eu posso ficar com o tio tal, eu posso ficar com o amigo tal. Não, você vai. Meu pai dizia assim: onde vai a corda, vai a caçamba. Quer dizer, se nós vamos, vocês vão, querendo ou não. Então pode ser que você veio nessas condições. Aquela esposa que diz: se você quer que eu continue a cozinhar, você vai. Senão não tem mais comida. Não é? Ela pode até dizer outras coisas que ela falou: não te dou mais. Não vou dizer, aqui tem crianças aqui, né? Então não dou mais para você, portas fechadas para você, se você não for.
Então, como você tem fome e outros tipos de fome, você veio. Veio por obrigação. Não queria vir, mas veio. Veio forçado, veio quase que amarrado, está sentado aí porque não tem escolha. Mas são pessoas que precisam se encontrar com Jesus. É esse marido, essa esposa que está rezando, pedindo, suplicando que esse filho, esposo, esposa, filha, se encontre com Deus. Então amarrou, trouxe, jogou aqui dentro e diz, você fica aqui até domingo. E está, por outro lado, suplicando a nosso Senhor, pega ele, derruba ele, faz alguma coisa com ele nesses dias, porque eu não aguento mais. Deve ter alguém aí com essa oração de eu não aguento mais. E você talvez é o alvo da oração, sou eu que não estou sendo aguentado, né? E você está aqui. Então existe talvez esse grupo que está aqui e não tem muito conhecimento de nosso Senhor, não sabe muito nem o que vai acontecer, não sabe quase nada. Conhece mais o Frei Gilson do que Jesus. Então veio por causa do Frei Gilson, mas não sabe nem que Frei Gilson leva para Jesus. Mas tudo bem, Deus se utiliza disso também para poder atrair você. Você vem pelo Frei e termina em Jesus. Não pare no Frei, mas ele é um atrativo de Deus para que você chegue até Ele. Tem outro grupo. Tá? Eu determinei 3 grupos, mas podem ter mais, tá? Mas só para ver se você se encontra em algum dos grupos que eu imaginei que estão aqui. O outro grupo é aqueles que já se encontraram com Deus, que em algum momento você já teve um encontro pessoal com Jesus, que você já viveu aquela vibração do primeiro encontro, né? Aquela vida de oração intensa, aquele desejo e ardor de evangelizar. Né? Antigamente, assim, eu encontrei Jesus, eu tinha 15 anos. Claro que eu não estou muito longe dos 15, mas né, passaram só alguns 30 anos aí. Não, 40, né? 40 anos. 40 anos, estou me rejuvenescendo aqui. Eu vou fazer esse ano 55 anos. Eu sei que não parece, mas é verdade. A barba está condenando já. E a testa está aumentando muito. Muito rápido. Mas conheceu a Deus, já evangelizou, já coordenou grupo de oração, já fez peregrinação, teve uma vida com Deus, mas aí o tempo foi passando e parece que você foi passando junto com o tempo. Foi ficando frio, distante, longe de Deus. E aquele fogo todo que tinha foi se apagando, a murmuração foi entrando, está parecendo o povo que foi atravessar o deserto e reclama de tudo. E parece que Deus me abandonou, Deus não me escuta mais, mas eu também não escuto Deus, eu não gasto mais tempo de estar com Ele. E aí você veio para cá para ver se pega fogo de novo, né? Estou me arrastando. Um veio arrastado, você veio se arrastando. Suplicando a Deus, me encontra de novo. Porque eu perdi um pouco daquele encontro, eu me tornei um reivindicador de coisas. O louvor não faz mais parte da minha vida. Aqui pede para rezar e assim, eu estou me arrastando. 5 minutos em pé, já estou caindo na cadeira, que eu quero é sentar. Não tem, antigamente ficava em pé e levantava braço, e rezava e pulava, né? Não era assim, era aquele fogaréu, né? Agora, para levantar o dedo já está difícil. Estou querendo ficar quietinho aqui no meu canto. Está suplicando, me encontra, Jesus. Me encontra de novo. Eu vim aqui já assim, tô que nem uma vela dentro da geladeira, né? No freezer, apagadinho, cansado, decepcionado com Deus, que foi até falado na oração, né? Está brigado com o nosso Senhor. E quando a gente está brigado com Deus, Deus é uma pessoa, né? Um só Deus em 3 pessoas.
essa relação com as pessoas da Trindade, a gente se relaciona muitas vezes como um outro ser humano que a gente, do dia a dia. Quando você está com... Quem é casado aqui, levante a mão. Quase todo mundo, né? Que bom, né? Quando você está com problema com seu marido ou com a sua esposa, você não evita, às vezes até de encontrar? Conversa pelo WhatsApp agora, dentro de casa, né? Manda mensagem, porque falar está difícil, né? Então manda mensagem. A gente faz com Deus a mesma coisa, não tem WhatsApp para falar com Ele, então a gente não fala. Você vai para a adoração, fica em silêncio. Mas não é porque você não tem nada para falar, porque você não quer falar, você está lá por obrigação. Ou nem vai. Por quê? Porque a gente se fere com Deus por não compreender como Deus age. Você acha que entende como Deus age? Deus tem uma maneira de agir um pouco difícil, às vezes, para nós entendermos. Vou dar um ou dois exemplos que podem ilustrar para você que a compreensão da ação de Deus é um pouco complexa para nós, pobres mortais. Vocês lembram da passagem onde Deus manda Moisés libertar o povo do Egito? Manda Moisés ir lá falar com o faraó, levou o seu irmão lá para traduzir para ele, que Moisés era gago. Se Moisés fosse falar sozinho, ia demorar muito, então levou o irmão já com o discurso pronto. E a palavra diz que Deus suscita no coração de Moisés para libertar o povo, e diz, e Deus endureceu o coração do faraó, para não libertar o povo, não deixar o povo ir embora. Você consegue compreender isso? Deus te manda lá libertar e diz para o outro, não vai deixar embora. Então Deus tem ações assim que para nós são incompreensíveis, que a gente não entende. Deus permite que os irmãos entreguem o outro irmão, vendam ele, e esse irmão lá na frente é fonte de sustento para toda a família José do Egito. Quantos de nós às vezes rezamos para Deus salvar alguém a todo custo e Deus leva? E com aquele que Deus levou, acontece a conversão de uma família inteira. E a gente fica brigado com Deus, revoltado com Ele, porque Ele fez isso. Então, nessa caminhada, às vezes a gente se torna essas pessoas que, por não compreender como Deus age, a gente fica ferido com Ele, chateado com Deus, brigado com Deus. Não como que Deus pudesse nos ferir, e quisesse nos ferir, mas nós nos ferimos. Nós não compreendemos aquele filho que Deus levou, aquele filho que está perdido, e você está sofrendo, você pode se revoltar com Deus. E existe um terceiro grupo, aqueles que estão em Deus, que permanecem em Deus, que são fiéis a Deus, e que vieram aqui porque querem muito passar esses dias no meio do fogo, né? Já estou pegando fogo e quero ficar no meio do fogo. Quero mais fogo, quero mais Deus, mais de Deus, mais vibração, mais louvor, mais ação de graças. Eu quero viver essa semana num lugar onde vou rezar o tempo todo, vou rezar de madrugada, né? Eu quero mais Deus. Então eu quis vir para cá para alimentar ainda mais a minha sede de Deus, né? Nossa sede, vamos dizer que ela pode ser infinita, Deus é infinito, então Ele vai saciar a sua sede. Você veio aqui e está, né, que nem sapatinho de fogo, né? Está assim, nossa, encontra as pessoas, quer até rezar por elas, e reze mesmo. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus e eu quero mais Deus. Amém, né? Olha, tem um grupo aqui que está assim, afogueado. Se você estiver perto, sente até o calor da pessoa exalando de fogo. Que bom que você veio pegar fogo e tacar fogo nessa canção nova, né? Nós precisamos ser assim. O desejo de Deus é que mesmo diante das provas, nós tenhamos essa postura de estarmos sempre com Deus. E estando com Deus, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não seja capaz de dizer aquelas palavras que outrora eu dizia,
mas eu estou ali, eu estou diante dele, eu estou diante do sol, porque eu sei que diante do sol, o sol queima, e o sol dos nossos dias está queimando com força, né? Misericórdia, dá uma voltinha ali agora que ele saiu, você já fica assim, parece que o sol aqui de Cachoeira penetra na pele da gente assim, né? Parece uma radiação. Deus é muito mais poderoso, muito mais forte que esse sol. Vamos pegar a palavra de Deus, essa foi só a introdução, minha gente. João capítulo 15, você que trouxe a sua Bíblia, pode pegá-la em João, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. Gente, tem mais Deus me acuda do que amém. Pelo amor de Jesus, vamos lançar um programa de como ler a Bíblia de novo. Padre Léo dizia assim, está entre o Gênesis e o Apocalipse, facinho. É fácil de achar, para ficar mais fácil, gente, Novo Testamento. Ali, logo os primeiros, ali, Evangelho de São João, capítulo 15. Leia mais a Bíblia, e aí você vai achar as passagens mais rápido. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo que seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Permanecer em Deus. Na nossa caminhada cristã, nós somos chamados a permanecer em Deus até o fim. Se lá no fim você negar nosso Senhor, você se afastar de nosso Senhor, você pode perder o céu. E tem aquele também, como o bom ladrão, que lá no fim ele ganhou o céu. Lá no finalzinho, no último minuto do segundo tempo, ele pegou e arrebatou o céu, né? Roubou o céu ali e foi para o céu. Só que, concorda comigo, dar uma de bom ladrão não é um bom negócio. Não dá para confiar que lá no finalzinho vai dar para poder, no último minuto eu vou e mudo, eu faço, eu retomo. Eu não quero correr esse risco. E eu acho que você também não quer. Mas o desafio da nossa vida com Deus é permanecer com Ele.
Quando eu leio esse texto, e é difícil até exprimir aquilo que a gente sente enquanto lê, mas imagina Deus, é uma ordem, né? Permanecer em mim. Deus está dando uma ordem para nós, permanecer em mim. Só que não é nesse tom, é uma ordem, é um clamor, é uma súplica, é um pedido, é um ato de amor de Deus tão grande para você e para mim, que Ele, acho que diria nessa tonalidade, né? Permanecei em mim. Por quê? Porque isso é o melhor que pode acontecer para você. É o melhor que você pode fazer, é ficar comigo. É do seu interesse e é do meu desejo que você esteja comigo. Então é quase que uma súplica, né? Deus olhando para você e dizendo assim: fica comigo, não se afasta de mim, permanece do meu lado, permanece me escutando, permanece na minha presença, permanece fiel, permanece. Fica comigo, porque longe de mim você não vai conseguir fazer grande coisa. Longe de mim você não vai fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. O quanto você tem empregado de esforço para estar com Ele? Esse permanecer, o que é esse permanecer? O que compreende, então, permanecer com Deus? Que esforço é esse que depende de mim para que essa permanência, que essa intimidade, que essa comunhão cresça, que ela aprofunde, que ela seja cada vez maior? Aqueles que já conheceram a Deus, depois de, vamos dizer assim, no meu caso, 35 anos, 36 anos que eu conheci Nosso Senhor, a gente imagina que no decorrer desses anos, o que aconteceu com essa relação de amor? Que hoje nós somos mais íntimos, não é verdade? Depois de tanto tempo, hoje eu o escuto melhor. Hoje ele faz parte de mais momentos, ou quase todos os momentos da minha vida, eu deveria fazer. Hoje a minha comunicação com ele é mais limpa, mais clara. O tempo passou e nós ficamos mais íntimos um do outro. Mas se o tempo passou e eu fui ficando mais distante dele? Então permanecer com Deus, será que é só ir à missa todo domingo? Ou todos os dias, nós na comunidade Canção Nova, somos chamados a participar da Eucaristia todos os dias. Mas pode ser que no decorrer do tempo, eu comecei a achar um monte de desculpas para não ir à missa todos os dias. Ah, está muito complicado, é um filho no horário que estuda, o filho do outro horário, é isso, é aquilo, a minha saúde, é não sei o quê, e acabo que eu vou à missa só aos domingos. Isso está me ajudando a permanecer com Deus? É isso só, ir à missa todos os dias? É só rezar um Pai Nosso? É só rezar um terço? Rezar antes das refeições, eu espero que você reze, né? Já está difícil de fazer a refeição junto, né? Ou fazer a refeição onde ninguém está com o celular na mão? Não sei como está na sua casa, mas eu vi um vídeo que eu achei interessante. A mãe estava ali, os pratos todos na mesa, estava ela e mais o marido e 3 filhos. Ela estava comendo e cada um estava no seu telefone. E ela, os gestos foram bem assim, abruptos, né? De uma pessoa que estava nervosa. Ela terminou de comer, pegou o prato de todo mundo, o talher de todo mundo, pegou a comida e tirou da mesa. Aí todo mundo, opa, peraí, a gente não comeu ainda. Eu falei assim, não, acabou a comida, acabou.
Ninguém estava ali para comer, ou não estava a fim de conviver, não estava a fim de conversar, não estava mais a fim, a gente não tem mais conversado, né, dentro das nossas casas. Devia ter uma regra ali, entrou para comer, o telefone ficou dentro de uma caixa. Todo mundo em modo avião. Porque o telefone tem nos transformado em pessoas anticomunitárias, né? A gente convive com quem está dentro do telefone. E ainda assim tem gerado um estresse terrível para nós. Quando você manda uma mensagem para alguém, talvez não aconteça com você, só acontece comigo. E aí você vê lá o pauzinho lá que ela recebeu. Então, primeiro você já fica estressado quando não recebe. O que está acontecendo na minha internet, começa a andar para todo lado, desesperado, porque a mensagem não foi. Aí ela foi, você respira fundo, daqui a 10 segundos já vem a resposta. Aí você viu, leu. Sabe que tem gente que marca lá para você não saber se ela leu, tá? Então você está esperando e não vai ter a resposta. Mas ela leu. E aí você fica desesperado porque passou 1 minuto e não respondeu. E fica agoniado, começa a suar frio, responde, e passa 10 minutos olhando para o telefone querendo uma resposta imediata. Olha o estresse tomando conta da pessoa. E se o outro estiver ocupado, e se ele estiver com uma coisa grave, se estiver tendo um problema, está fazendo uma prova, sei lá, foi chamado pelo chefe, recebeu uma missão importante, não, tem que me responder agora, porque eu mandei a mensagem. Gente, que mundo é esse? Um mundo de gente estressada. Tem que responder agora, e se não responde, eu ligo. Aí quando vai ver lá, a hora que a pessoa, que o infeliz pegou no telefone, 20 chamadas. Porque eu preciso de uma resposta imediata. Então aí as famílias não têm tempo mais para conversar, para partilhar, para viver junto, porque está todo mundo pendurado no seu telefone. É capaz de entrar, você entra no WhatsApp para mandar recado para o outro que está na mesa, junto com você. Oi, vamos comer? Estou exagerando, mas às vezes já está virando o hábito. A gente sentava e partilhava, e falava do que estava vivendo, e conversava na mesa. Agora não dá mais, está difícil. Então o que é permanecer em Deus? Gente, Deus precisa fazer parte das 24 horas do meu dia. Eu já amanheço com Ele. Já amanheço rezando, já amanheço falando, Senhor, hoje o dia estava mais... Aqui nós estamos louvando a Deus, que já está amanhecendo mais fresco. Nós passamos um calor aqui que dá para ter o desejo de não chegar nem perto do inferno. Porque está muito quente esse lugar, pelo amor de Deus. Aquilo que você deitou um pouquinho, está tudo aqui escorrendo, aqui assim, ó, tudo babado, e você acabou de tomar banho? Estava desse jeito. Então agora está mais fresquinho de manhã. Mas tem que tomar cuidado, porque esse fresquinho também, as gargantas inflamam com uma facilidade danada. Senhor, que maravilha, está mais fresco, que bom, Senhor. Quero passar o dia na Tua presença. Já fala para o Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? Olha, hoje eu tenho uma reunião difícil no meu trabalho, eu que trabalho com pessoas, tenho um atendimento difícil, Senhor. Vem comigo, caminha comigo, não me desampara, Senhor. Senhor, vou ter que cuidar, às vezes está cuidando de um doente em casa, me dá paciência. Ou seja, eu estou permanentemente em contato com Ele. Ele faz parte da minha vida. Eu não vivo nada sem Deus, porque Deus não me abandona em nenhum instante. Deus sabe tudo de você, Deus sabe tudo o que acontece. Deus sabe tudo da tua vida. Deus te vê. Deus te vê. Deus te vê. E isso não é uma retórica, não é uma repetição de frases. Isso eu posso atestar para você com toda a convicção de uma experiência de quem reza bastante pelas pessoas e que pode dizer, Deus vê.
Quando você vai e impõe as mãos sobre alguém e que Deus revela a vida da pessoa e coisas que você não sabe, mas Deus sabe. E a pessoa fica profundamente tocada por nosso Senhor. Por quê? Porque Ele viu. Ele estava lá. Ele viveu com você, você não viveu sozinho. Deus estava lá, Ele vê, Ele acompanha, Ele sofre junto. Deus te vê. Sabe tudo de você. E quer que você permaneça com Ele, porque Ele permanece com você. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dEle. Quando há uma distância entre eu e Deus, não é por causa de Deus, é por causa de mim. Então o que aconteceu para que que provocou que você se distanciasse dEle? Claro, tem o grupo do distanciamento, tem o grupo que não encontrou ainda. Que Ele está caçando, chamando você pelo nome, vai te perseguir nesse lugar. Agora que você entrou aqui, está lascado. Ele já está te perseguindo, está te sondando aí, está só esperando o momento onde vai te derrubar, que nem fez com Paulo. A gente diz que Paulo caiu do cavalo, mas a palavra não descreve assim, né? Paulo caiu por terra, mas ninguém sabia se ele estava no cavalo ou não. Mas o Senhor está te rondando aí. Está te rodeando. E você chegou. Quem chegou hoje? Levante a mão. Quem chegou ontem? Então, desde ontem, se você já chegou no início da semana, já deve ter perseguido, está sentindo um sentimento de perseguição. Tem alguém andando atrás de mim. Não tem estou sentindo uma presença. Determinados momentos estou sentindo uma brisa, estou sentindo um perfume, parece que alguém me encostou. Ele está te caçando. A hora que sentir a queda, você vai assim, nossa, foi agora, caí. Caí, trombou comigo. E já trombando, ele já estende a mão para te levantar. Te derruba, mas já está ali, para olhar nos seus olhos e dizer, vem. Ou então dizer, há quanto tempo eu te esperava? Mas demorou para chegar, né, criatura? Ô, criatura difícil. Estou te rondando faz tempo e tu não me escuta. O Senhor está assim, perseguindo você nesse lugar. Então, permanecer significa estar com Deus. Estar com Deus o tempo todo. Caminhar com Ele, partilhar a minha vida com Ele. E quando eu tiver algum problema com Ele, eu vou buscar ajuda. Quem aqui tem diretor espiritual, levante a mão. Misericórdia. Tá feia a coisa, hein? Tem gente que nem sabe o que é o diretor espiritual. É aquele que na maioria das vezes são padres, mas podem ser leigos, pode ser irmã de um convento, né? Pode ser pessoas experimentadas na vida cristã, que vai ajudar você a entender o que Deus está fazendo na sua alma. Vai ajudar você a compreender a obra de Deus na sua vida. Então é importante ter um diretor espiritual. Peça para Deus, fale com o seu pároco. Se ele xingar você, você continua rezando. Eu não tenho tempo para isso. Vai no convento, se tiver um convento lá perto, e pergunta, tem como a gente conseguir fazer uma direção espiritual aqui? Porque uma alma desgovernada, minha gente, tende a se perder. Eu preciso de alguém que me ajude, quando as coisas difíceis vão acontecendo, a entender o que Deus está fazendo. Porque Deus permitiu aquela poda, porque Deus permitiu aquela tragédia, porque Deus permitiu tal situação, nós entramos em conflito. Nós entramos às vezes em tristezas profundas, por não compreender a obra de Deus. Então eu preciso de encontrar um diretor espiritual.
Vou falar uma coisinha para cada um daqueles grupos e caminhar também para a conclusão. Aqueles que não conhecem Deus, já falei, né? Deus está te perseguindo. Deus está te cercando. Deus está te envolvendo. Deus está te amando nesse lugar. Um amor apaixonado. Aquilo que nós vamos viver nesses 3 dias mostra o tamanho da loucura de amor de Deus por cada um de nós. Jesus morreu por nós, mas morreu por você. Para que você fosse salvo, liberto, livre. E mesmo que esteja aqui obrigado, morreu por você também. E Ele está dizendo para você nas pregações, nas orações, eu te amo. Eu te amo com amor infinito. E eu quero você perto de mim. Não quero você mais como uma ovelha desgarrada. Só que Ele está dando a vida para tirar você desse lugar. Aqueles que se afastaram de Deus, talvez você precise perdoar nosso Senhor. É muito fácil dizer que você tem que perdoar alguém que te magoou, aqui você sabe uma situação concreta. Mas nesses dias, reze, pedindo para que Deus lhe revele se não tem alguma situação em que você ficou ferido, ferida, chateado com Deus, magoado com Deus, ressentido com Deus, e que você precisa perdoar a Deus por não ter entendido. Não entendi o que você fez, Senhor. Às vezes você precisa se perdoar, porque você caiu, porque você pecou grave, você se afastou de Deus, e não entendeu que Deus é misericórdia, e que Ele está ali esperando você todo o tempo. Não está com o dedo apontado no seu pecado, não está te acusando, pelo contrário, Ele está só esperando que você venha. Você que já está em Deus, permaneça nele. Permaneça nesse fogo, nessa graça. Alguns inimigos da permanência em Deus. O inimigo de Deus, ele não quer que você fique com Deus. Ele não quer que você esteja na presença de Deus. Ele não quer que você escute Deus. Ele não quer que você obedeça a Deus. Quando a palavra diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ela está dizendo para você, não deixe a mágoa tomar corpo dentro de você. Não deixe o ressentimento, a falta de perdão, criar raiz dentro de você e dominar você. Então não deixe o sol se pôr. Dê passos de resolver a situação. E a gente obedece. Quando a palavra diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e às vezes o inimigo mora dentro de casa. Às vezes nós estamos com tanta raiva da pessoa, eu brinco aqui, né, falando da vida fraterna dentro da nossa comunidade, falei isso essa semana, que às vezes você está com, o coração está tão carregado de mágoa e ressentimento, que você vai até para Deus e começa a fazer aquele tipo de oração assim, Senhor, manda um ataque cardíaco fulminante, para eu ficar livre dessa criatura, e que ele parta assim naturalmente, hoje, Senhor. Às vezes você veio assim, né? Veio com ele ou com ela, mas está rezando para o Senhor levar aqui no retiro. Nossa, já vai embora daqui, já dentro do caixão, olha que maravilha. Que trágico, né? Que horrível. Mas vai que, né? Mas aí, né, depois do primeiro dia, depois da quinta-feira santa, lavamento dos pés, aquela coisa toda bonita que nós vamos viver e tal, aí amanhã já vai fazer aquela oração assim, bom, vai Senhor, um ataque cardíaco leve, que ele sofra um pouco, mas sobreviva, né? Que um
alguma intervenção lá resolva o problema, mas que passe um tempo sofrendo. E aí saia purificado e mude. Já deu uma melhoradinha, né? Bom, depois da Sexta-feira Santa, né? A liturgia lá da cruz, beijou a cruz e tudo, né? Sábado de manhã já está assim, poxa, Senhor, não sei se é o melhor assim que ele vá, né? Teve uma história difícil, né? Não foi amado pelo pai, pela mãe. Eu beijei a cruz ontem. Eu também não sou grande coisa assim também, né? Eu não sou tão boa assim quanto eu achava, eu não sou tão bom. Só podia bem, né, ajudar a gente se entender, né? Depois da vigília pascal, um olha nos olhos dos outros, vamos recomeçar, tempo novo, ressurreição, o Senhor está no nosso meio, Ele está no meio de nós, vivo, ressuscitado. Vamos lutar para salvar esse negócio, não é melhor? Um processo de conversão aconteceu em 3 dias. O inimigo não quer que você obedeça a Deus. Então ele vai nos instigar com o pecado, a que a gente caia no pecado. Mas, além de nos tentar com o pecado, vai nos tentar a não buscar a reconciliação. Que, vamos dizer assim, acaba sendo pior do que o pecado. A tentação de não buscar Deus depois, por vergonha. Quem aqui não teve vergonha de ir lá confessar para o padre o mesmo pecado? Todo mês o mesmo pecado, né? Que fica trocando de padre para mudar um pouco, para não, né? Para ver se ele não lembra, assim, que é aquela cara de vergonha. Mas lute contra a sua vergonha, é melhor ir envergonhado e sair perdoado do que ficar com pecado. E saiba que a confissão, ela dá forças para você, mesmo que está sendo difícil e que você acaba caindo, vai confessar, não deixa de confessar, confessa todo dia, se for o caso. Você vai ver que o sacramento vai te deixar mais forte. Só que o demônio quer o quê? Que você não vá. E que você vai acumulando pecado sobre pecado. E você vai ficando pior. E ficando pior, em vez de permanecer com Deus, eu me afasto dele. Preguiça de rezar, preguiça de gastar um tempo com a palavra, de rezar um terço. Rezar terço é um negócio difícil, né, minha gente? Não existe sonífero maior do que terço. O remédio que for, não faz o mesmo efeito que o terço. Você toma o remédio 2 horas depois que você capota. O terço é só pegar e ele já começa. Ave Maria, cheia de graça. Eu nunca vi um negócio tão poderoso para dormir. Gente do céu, você está lá rezando, eu escuto a minha esposa e falo, acorda seu pai aí. Eu já fui, né? Já dormi. Então é muito forte. Então a perseverança, fique em pé. 15 minutinhos você reza o texto direitinho, gente. Falta de oração, vai ficar difícil permanecer se não reza, se não fala com ele, se não o escuta. As distrações do mundo. Muitas vezes a gente troca um momento de oração para assistir alguma coisa na TV. O maratono, essa palavra é muito comum no nosso dia, né? Maratono série. Tem que ver ela toda no fim de semana. Aí não tem tempo para rezar. E fora o que a série não botou dentro da sua cabeça. Dopamina em cima de dopamina, né? Está doidão lá de tanta dopamina. O terço faz eu dormir, a série da dopamina vai ficar com quem, né? Com o que eu vou? São distrações que me fazem afastar de Deus. O que é prioridade? O que eu levo, no final das contas, daquilo que está entrando e me alimentando? O inimigo também vem com desânimo. Permanecer com o mesmo ardor não é fácil. Então é muito importante que você consiga, no decorrer do ano, pelo menos fazer 2 retiros, um no primeiro semestre e um no segundo.
talvez não dá para vir na Canção Nova, faça assistindo na TV. Na sua diocese, com certeza deve ter algum retiro que acontece lá. Mas faça, para quê? Para você receber, para você, uma nova oportunidade de Deus falar comigo. É importante. Porque senão o desânimo vai se instalando. Desconfiança, o demônio vai colocando desconfiança no amor de Deus, no cuidado de Deus. Principalmente, como eu já disse, das coisas que eu não compreendo. Falta de amor a Deus, a mim mesmo e ao próximo. Você se lembra que a palavra disse sobre obedecer a Deus, permanecer em Deus, obedecer a Deus, pedir e recebereis, e fala do amor no final? Qual é o maior gesto? A maior graça que permanecer em Deus traz para nós? Amar. Você foi criado por um Deus que é amor para amar. Então, todas as vezes que nós nos afastamos do amor, que o nosso coração vai se endurecendo a amar, se endurecendo a compreender, isso não é fazer papel de bobo, tá? Se endurece, se enrijece, mais distante eu vou ficando de Deus, porque Deus é amor. Deus nos ama o tempo todo. Não há nada que você faça que possa fazer Deus te amar mais. Nada. A gente reza porque a oração nos aproxima de Deus. É a nossa maneira da gente se comunicar com Ele. É a maneira deles falar conosco também. Mas quantas vezes nós estamos fazendo negociação com Deus? Eu vou rezar 40 dias o terço de madrugada e você vai fazer isso para mim. Não foi dito dessa maneira, mas no final é isso, né? Então você vai me dar tal coisa, você vai fazer tal coisa, vai resolver tal problema. Quem é Deus na história? Eu ou Ele? Quem está dando uma ordem para quem? Não, eu vou fazer tudo direitinho aqui, bonitinho, vou me sacrificar e você vai resolver o meu problema. Minha gente, Deus nos ama e não precisa de nada disso para agir na nossa vida. Ele nos ama, simplesmente. Antes mesmo que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece, Ele já sabe. Mas eu preciso rezar porque isso me aproxima dEle, me dá mais fé, o meu coração dilata, dá mais espaço para Deus agir. Mas não vou ficar movendo a mão de Deus com o meu comportamento. Ele não precisa disso para me amar mais. E nem para me dar nada. Volto no bom ladrão. Um discurso daquele ali e o coração de Deus já se moveu. De amor. E ele nem pediu o paraíso. O Senhor deu de graça para ele. Não pediu. Lembra-te de mim quando você estiver lá. Não, lembro agora. Já estou lembrando. Vamos junto. O amor é muito importante. E concluindo, alguns pilares, né? Tem aquilo que nos afasta da permanência com Deus e tem aquilo que eu já fui falando no decorrer destas palavras que nos aproxima dele. Vamos colocar um primeiro pilar que é a nossa vida de oração e a obediência. Quando eu escuto Deus e ponho em prática aquilo que Ele fala, eu vou me aproximando de Deus. Toda vez que você dá sim para Deus, você fica mais perto dEle. Isso você pode, talvez, testemunhar com muita facilidade. Às vezes que você disse não, você foi se afastando de Deus. Foi ficando mais difícil, porque Ele me pediu algo e eu não obedeci. Vou dar um exemplo, talvez, uma ilustração da vida de casado, né? Que pode mostrar para você, mas eu não escuto Deus. Você vai, talvez, confirmar que escuta sim. Todos nós, certamente, já tivemos algum momento que a gente acabou discutindo, não é verdade? Tem alguém que nunca discutiu aqui? Não vou pedir para levantar a mão,
né? Pode até ter, tá, gente? Reze por mim. Reze por nós. A maioria que certamente já discutiu, né? E já lembra daquela hora que você estava ali naquele fogo, né? Que o negócio vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Você estava falando neste tom e já está falando nesse, né? Mas só acontece lá em casa, não acontece com vocês. E aí você escuta uma vozinha lá no pé do ouvido, não fala. Quem já escutou essa vozinha? Não fala. Levante a mão. Quem escutou com uma vozinha que falou lá no seu ouvido assim, não fala. E aí você falou. E saiu que nem uma bola de fogo da sua boca. Sabe, aquela bem assim rodando. E foi atingir o outro e outra bola já veio. E você, gente, por que eu abri a minha boca? O anjo da guarda foi lá e falou assim, não fala. Então Deus fala, está vendo como Deus fala? Se não tivesse falado, o negócio não tinha pegado fogo. Deus fala conosco. A gente que às vezes está tão agitado que não escuta. Mas eu sei que você também já escutou alguma vez essa vozinha e viu o resultado positivo, falou assim, nossa, salvou a conversa. Engoliu ali aquele negócio, a bola de fogo e desceu, né? Fez assim lá no estômago, né? Apagou e você viu que salvou o momento. Deus fala conosco. Então, rezar e obedecer. Quanto mais você rezar, mais você vai ouvir com clareza. E o interessante é que o ícone da obediência, ele é assim, uma pessoa assim, ó, que escuta. Escuta e obedece. Um outro pilar para ajudar você, vida sacramental, vida eucarística. Faça uso dos sacramentos, eles estão aí, são sacramentos de salvação. Um exemplo só simples, mas assim, eu vou fazer uma operação, ultimamente eu estou fazendo muita operação, faz 6 meses que eu fiz uma e faz 3 meses que eu fiz outra. Mas antes de fazer a operação, eu vou lá no padre receber o sacramento da unção dos enfermos. Porque é um sacramento de cura. Você sai dali preparado para a cirurgia. E se de repente não sai dela, né? Eu já rezo lá, Senhor, te entrego a minha alma. Se de repente eu não volto desse negócio aqui, né? Mas pelo menos eu me preparei. E faço isso também quando vou andar de avião. Mas o importante é que esteja em estado de graça o tempo todo, né? Que é mais fácil. O avião pode cair, mas ele pode cair na sua cabeça também. Está caindo um tanto de avião, helicóptero aí ultimamente, né? A bala perdida pode te encontrar, já que ela está perdida, né? Então não é melhor estar em estado de graça? Muito melhor. Então faça uso, se confesse, receba a Santa Eucaristia o máximo que você puder. Não desperdice as graças que Deus coloca à nossa disposição. E o último pilar, o amor, que eu já falei. Ame muito. O amor cobre uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. Então você peca muito, ame muito. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E amando, certamente você vai pecar menos. Ame. E se o seu coração está ferido, vai buscar a cura do seu coração. O perdão é um instrumento de cura. Cura interior é outro instrumento de cura. O que é cura interior? Alguém vai rezar pelas feridas da sua história. Não tem ninguém que reza lá onde eu moro. Não tem problema, vai diante de Jesus e conta a sua história para Ele. E pede para Ele curar aquele lugar que está ferido, que está machucado. Conta a sua história triste para Ele. Mas Ele já sabe, não importa, é você que precisa contar. E de repente, você vai contar ela de diversas maneiras. A hora que você contar, e fala assim, nossa, eu não estou sentindo mais nada, não está doendo. Deus curou, passou por ali. Eu vou contar de todos os ângulos possíveis e imagináveis. De repente foi uma traição que aconteceu. Eu vou contar do meu lado, de traído.
Vou contar do lado de quem viu e sabia e não fez nada. Vou contar do lado de eu achei que Deus devia fazer alguma coisa e não fez. Tudo isso eu estou lá rezando e pedindo para Deus, vem me curar. Então não tem desculpa para não fazer um processo de cura interior. Vai diante de Jesus e pede para Ele visitar a sua história. Queria convidar você a ficar de pé. Ame muito. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E eu queria convidar você a rezar. Não quero rezar no seu lugar, não. Eu quero que você reze. Cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, Deus suscita algo no nosso interior. Essa palavra foi semeada na terra do seu coração nesse momento. E será semeada ao longo desses dias. Cada vez uma semente vai ser jogada aí, ou várias sementes. Se você quiser, para te ajudar a rezar, feche seus olhos. Se interiorize. Não se preocupe com o ambiente. Se concentre entre você e Deus. Então alguma coisa Deus tocou no seu coração com essas palavras. E talvez tenha suscitado em você um desejo ardente de permanecer com Ele. De permanecer na presença dEle. De ficar com Jesus. E de dizer, fica comigo, Senhor, fica conosco. Fica na minha vida, Senhor. Participa dela, porque eu também quero participar da Tua vida, Jesus. Quero que a Tua vida transforme a minha vida. Vá falando com Deus a sua verdade, a sua realidade, o estado que você se encontra e que você precisa dEle. Precisa da presença dEle, precisa do amor dEle. Fale com as suas palavras. Se você não tem força para falar, pense. Mas a sua oração é muito importante nesta hora, porque Deus está levando muito a sério o que você está falando. Muito a sério. Deus não está brincando aqui de te perseguir, não. Ele quer você para Ele. E o que Ele puder fazer para te encontrar nesses dias, Ele fará. Então queira também encontrá-lo. Se você não o conhece, se você não sabe nada dele, diz, eu quero te conhecer, Jesus. Se você existe, se você é verdadeiro, se você transforma as vidas das pessoas, eu quero que a minha vida seja também transformada. Diga para ele, eu abro a porta do meu coração, então, e entra. Se você existe, entra. Eu quero te experimentar, eu quero te sentir. Eu quero sair desse estado que eu me encontro, de revolta, de rebeldia, de tristeza. Eu quero, Jesus. Se você sente saudade de Deus, diga para Ele, eu tenho saudades de Ti, Senhor. Dos tempos de outrora, Senhor, onde me deleitava na Tua presença. E Teu amor me aquecia, me impulsionava, me levava a falar de Ti. Há tanto tempo eu não falo de Ti, Senhor. Quero mais de Ti, Senhor. Mais profundo, mais íntimo. Mais comunhão, Senhor, porque eu quero permanecer contigo. Quero permanecer contigo, Senhor. Conquista o meu coração, Senhor, uma vez mais, ou pela primeira vez. Reconquista essa terra que é Tua, Senhor.
Vá suavemente soltando a sua voz. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Esse canto seja o seu clamor a Deus. Que você sozinho não consegue. Você quer andar com Ele, estar na presença dEle, se unir a Ele, permanecer nele. Dá-nos a graça, Jesus. Vá orando no Espírito. O Espírito Santo dê um fôlego novo, um ânimo novo, uma graça sobrenatural para recomeçarmos, levantarmos. Sim, eu permaneço em Deus, eu quero estar em Deus. Ninguém me tira da presença de Deus, Ele é o mais importante para mim. Ora la mariera la mariora la ma quiriera la malario pessoas que estão rezando, que estavam confusas nas suas decisões. O demônio estava incutindo na sua cabeça um outro caminho, te dando outros propósitos, fazendo você vislumbrar outros sonhos que te afastariam de Deus. Jesus como que trouxe você de volta nesta pregação, e você se decide por Deus. Eu quero Deus na minha vida, eu renuncio à tentação que insiste em querer me afastar de Deus. Vem Espírito Santo, me ajuda. Vem Espírito Santo de Deus, me dê força. Canta isso, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E diz: sozinho, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Queria concluir
concluir com a palavra, final da palavra que diz: eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Você quer ser feliz? E que essa felicidade seja completa? Permaneça em Deus e ame. Seja essa vela acesa que ilumina aonde você passar. Vamos pedir a bênção do Senhor, selando esse momento onde a graça de Deus foi derramada sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.